Moçada, o programa pegou fogo hoje, hein? Arnaldo e Tirone dão uma discussãozinha feia aí por causa do Andrés Pereiras, hein? O Corinthians em movimento, o futebol brasileiro, hein? Bora ver o vídeo. É chocante. Eu acho chocante. Até agora eu acho chocante. Não, que seja uma coisa normal e que deva passar batido. Pelo contrário. Pelo contrário. Deixa eu ouvir o Rodrigo, mas só deixa eu dar um pitaco. Eu acho que não é normal, acho que ele deveria ser punido. Mas estou com o Danilo no seguinte ponto. Toleramos goleiro que se machuca quando está ganhando. Não toleramos, não gostamos, não. Não gostamos, mas alguma vez a gente debateu durante meia hora um goleiro que caiu e a gente ficou reclamando aqui? Não. Sim. E a gente normalizou. Sim, algumas vezes. Não, a gente normalizou. A gente normalizou esse negócio. Porque acontece todo jogo e a gente normaliza. Como aconteceu um caso extremo... Claro que normalizamos. Alguma vez você ficou debatendo aqui meia hora um goleiro que fez cera? Não, o que a gente debate aqui agora... Isso, exatamente, perfeito. Não, mas por quê? Porque o juiz deu amarelo, não porque o Léo Jardim fez cera. O juiz deu amarelo. Porque o juiz foi contra o que acontece normalmente. Exato. Ninguém nem tá aí. Exato. O juiz fazia assim. Todo jogo o juiz faz cera. Aí quando é 49 do segundo tempo, o juiz falava lá, parou, não pode mais fazer cera. Aí aos 51 ele dá cartão amarelo do segundo tempo. Adianta porcaria nenhuma. O cara que toma a mãozada no peito, cai com a mão na cara, toma amarelo porque fingiu que a mão na cara. E aí? Assim, a gente joga o tempo inteiro o nosso futebol. Repito, acho que o Andrés deveria ser punido, por isso que eu tô falando. Deveria ter um pacto pela moralização do negócio. Mas aí deveria ser para tudo. Para chutar, para cavocar o pênalti, para cera. E a cera tem em todo jogo. Esse negócio do pênalti tem às vezes. Então, esse é o meu ponto, mas eu queria te ouvir, Rodrigo. Então, eu tô com o Arnaldo, eu não sei quem normalizou, Tirone, mas eu não normalizei, não. Árbitro parar o tempo inteiro, os jogadores caírem, enfiar a mão na cara e fingir que, aliás, teve um lance bizarro no final de semana do jogador do Bahia, né? Não foi no final de semana, foi contra o Fluminense, foi na semana passada que ele fingiu que acertaram a cara dele, se jogou para trás. Não entendi porque que o árbitro que estava lá e viu não deu amarelo. Acho que essas coisas tinham que ser punidas, sim, mas o fato delas ainda não termos resolvido isso não é para, tipo assim, então, como a regra é antijogo mesmo, tá tudo liberado, pode fazer o que quiser. Não acho. Tem aquela história do Dostoiévski, né? A frase dele, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Que é a questão da discussão moral. Eu acho que tem que ter uma regra. Tem uma regra moral, ética, como diz o Arnaldo. A gente vai fazer um pacto, pode melhorar, já teve algumas tentativas de campanha, beleza, mas não dá para justificar, falar assim, o nosso futebol é uma zona, todo mundo age de forma antidesportiva, então tá liberado fazer tudo. Não acho que tem que ser assim, a gente tem que, pelo contrário, buscar e fazer essas críticas, e a gente já falou, sim, quantas vezes a gente não falou de goleiro que fica segurando, de time que fica caindo o tempo inteiro no final do jogo. Aliás, eu acho que está acontecendo uma coisa péssima com essa história de parar cooling break. Aí estão acabando com o jogo, que não tem jogo depois dos 30 minutos. Começa uma enrolação sem tamanho depois do jogo, porque o time que está com resultado começa a cair um monte de vezes, e aí depois dos 30 não tem mais jogo nenhum. Então, assim, eu acho que essas questões estão sempre sendo debatidas, e essa é uma outra. A gente tem que lutar, concordo plenamente com o Arnaldo, contra essas coisas, e não aceitar como, beleza, nós somos um futebol em que a atitude antidesportiva é a regra. Não acho que a gente tem que normalizar isso, não. Também não acho que não. Acho que não devemos, mas eu acho que tem pesos diferentes. Como aconteceu... E já teve vários casos discutidos em STJD, um ou outro, de vários pontos aqui. A gente já teve discussões sobre ele. Esse não é o primeiro caso antidesportivo que a gente está discutindo aqui. Já teve de naturezas diferentes discutidas durante campeonatos, brasileiro, paulista, carioca, enfim. Bom, tem rodada nesse meio de semana. Eu vou fazer um estudo para ver quantas vezes o goleiro vai fazer cera e quanto que a gente vai falar aqui na quinta-feira sobre jogos que teve cera de goleiro, que para mim é uma chaga insuportável, a mesma do cara que perde uma bola, se machuca, mata o contra-ataque, o juiz tem que parar o jogo para o cara levantar e o cara entrar em campo e fazer cera, que eu acho insuportável. Ontem, no Juventude São José, um jogador do São José sentiu a perna, caiu, o jogador do Juventude deixou a bola sair, fair play. 10 minutos depois, os caras estavam quase trocando soco na porrada, entre eles mesmo. Pois é. No fim do jogo. E só para resumir aqui da minha parte, eu sou absolutamente... O Arnaldo sabe, eu vou no estádio com ele muitas vezes. Eu não suporto
cera, inclusive do goleiro do meu time. Não suporto, acho insuportável, acho que é um crime contra o futebol e acho que todos deveriam ser punidos, de maneira... por isso que eu falei dessa história do pacto, pode ser uma coisa meio poliana, que deveria ser do futebol brasileiro. Agora, Opa! Ó! Virou balada aqui no estúdio, hein? Virou balada aqui, vocês estão vendo? Opa! Ó que loucura. Opa! Olha só. Opa! Agora parou. A gente tava Parou. aqui. A gente tava discutindo, o negócio pegou fogo, a gente resolveu discutir pesado. Já pensou quando começar? Bom, o Memphis se manifestou sobre o pênalti perdido no derby. Olha o que ele falou. A situação do pênalti deixa um gosto amargo, porque nunca vi escorregado ao longo da minha carreira. Todo mundo viu o que aconteceu, mas ok, eu assumo a responsabilidade por isso. Minha cabeça está erguida e acredito no meu time. O Corinthians volta a campo nessa quinta-feira pelo Brasileiro? Não, pelo Paulista. O Corinthians só joga Campeonato Paulista, né? Não, brasileiro, agora sim. Ah, não, Agora, brasileiro. Com a boa moleza. Verdade, né? O Acabou a Química moleza. Arena. E depois é o São Bernardo fora de casa no Paulista no fim de semana. Exatamente, essa é a situação. Bom, aí o Memphis se manifestou aí, que ele perdeu o pênalti, escorregou e tal. E aí, Arnaldo? Na verdade, ele vai ter que se manifestar também pelo Zaccaria depois, que é o nosso novo tema, né? O amigo dele que está chegando para o Corinthians. O Memphis tem plenos poderes e fala... Eu acho que ele é um bom cara para a gente discutir essas situações, porque ele é um recém-chegado ao futebol brasileiro, né? Então, alguns códigos que ele cumpria, digamos assim, em outras ligas, aqui ele está vendo como funciona. Por exemplo, ele subiu na bola, né? No jogo contra o Palmeiras, lembra? Sim. O que aconteceu depois daquilo? Virou regra. Vocês lembram? Virou falta. Vocês entendem que não era comum e virou uma coisa? Ele mesmo, né, foi protagonista daquilo. Ele subiu na bola, né? Como uma forma de ganhar tempo. Foi uma boa discussão, aliás, que a gente teve. Se era um recurso ou se era uma provocação, né? É diferente da questão do Andreas. Não é nem recurso, nem é uma sacanagem, né? Mas, enfim, o Memphis várias vezes se pronuncia sobre coisas e ele virou um baita personagem do nosso futebol. Porque muitas vezes ele está envolvido, ou direto ou indiretamente, em questões como essa, questões éticas, às vezes, no jogo, né? E mais um derby. E o fato é que tem também uma situação que o batedor, na hora do pênalti, normalmente ele checa, ele dá uma olhada, né? Ali, às vezes ele apalpa, né? Ele confere como está a marca, né? E acho que faltou da parte dele também, talvez uma checagem maior. Embora o compasso do Andreas tenha sido tão maquiavélico que ele não danifica ele danifica a circunferência, né? Ele não tira a cal ali da marca do pênalti. E é mais difícil você perceber o que o Andreas fez. E ele escorregou, perdeu o pênalti. O pênalti perdido vem sendo uma coisa no Corinthians importante. O Yuri Alberto já perdeu a condição de batedor principal porque desperdiçou algumas penalidades. E ele aí se manifesta agora sobre o pênalti perdido. E tem aí também a polêmica do Zaccaria, que a gente vai conversar daqui a pouco. Sim, o Zaccaria é outro jogador que está indo para o Corinthians, mas antes do Zaccaria, quem está chegando para o Corinthians e se acertando é o Alan. O Alan, volante do Flamengo, foi do Atlético Mineiro e tal, está encaminhando a contratação do volante Alan. Moçada, eu vou falar, o Corinthians está agitado, hein? Esse jogo no fim de semana agitou, o Corinthians perdeu pro Palmeiras. Você acha que o Andrés Pereira tem que ser punido? Cara, eu não sei se tem que ser punido não, mas já que eles querem punir, que puna, né? Fazer um buraco na marca do pênalti pro jogador errar o pênalti é muito complicado isso, né? Cara, você provocar, chutar bandeirinha, sei lá, até vai, mas fazer um buraco, cara, é o local de trabalho dele, todo mundo prega. Um campo melhor pra jogar. Um campo lisinho, e o campo do Corinthians é lisinho, o cara vai lá e faz uma cavada.
pro Memphis errar o pênalti? Não sei. E tem as contratações do Corinthians aí, né? Tem esse marroquino, que parece que o Memphis é amigo do Memphis e não sei o quê. Será que o Memphis vai ficar? Ele tá indicando ou querendo que o marroquino jogue no Corinthians? Porque já tá fechado, né? Tava na Neoquímica Arena. E tem o... Como é que chama esse volante do Flamengo que tá vindo pro Corinthians também? Tá sendo liberado sem custos? Isso é bom, sem custos é bom, mas tem que ver o valor do salário, né? Se o salário for muito alto, no começo o Corinthians tem muito volante. Vocês não estão achando isso, não? O Corinthians tá com muito volante. Deveria contratar uns atacantes, né? Mas é aquilo, se contratar atacante, aí os meninos da base perdem espaço. Eu queria ver mais o Guinegão jogando, você acredita? Eu acho ele muito bom jogador, o Guinegão. Muito bom jogador. E gostei também da declaração do Memphis depois de perder o pênalti. Assumindo a responsabilidade, falando que o Corinthians vai ganhar mais taças. Eu acho que isso está indicando que ele vai continuar no Corinthians, que ele vai abaixar o salário dele para continuar no Corinthians. Porque ele não falaria que o Corinthians ia ganhar mais taças, porque não dá tempo dele ganhar mais taças. Porque vem a Copa do Mundo, depois acaba o contrato dele. E até lá não tem fim de campeonato para ganhar mais taças. O que vocês estão achando disso tudo? O Corinthians briga por mais títulos esse ano. O cara lá tem que ser punido, o Andréas Pereira. As duas contratações do Corinthians estão excelentes para vocês. Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça, vídeos todos os dias aqui no canal. Assina o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, hein? Tamo junto. Até a próxima.